Hoje nós vamos falar diretamente aqui dos Estados Unidos. Peguei um cantinho aqui, esse hotel que eu fiquei aqui, e chama-se de Curas Mentais em Tempos Modernos. É o 5º capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, e é muito bom esse capítulo, que você preste atenção, porque é tipo como se fosse um resumo do que eu venho falando em todos os meus vídeos. Vou me apresentar para você sem óculos. Meu nome é Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa com foco na saúde quântica integrativa, sistema nervoso autônomo e física quântica. Na verdade, o que esse capítulo quer mostrar aqui, quer ensinar pra gente o que é a cura. Onde é que se localiza esse poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? É isso que eu acredito que basicamente todos vocês, eu já sei porque eu trabalho com isso e experiencio isso todos os dias, mas acredito que você que está me assistindo aqui quer saber o que é a cura, que modo é que essa cura pode ser posta em prática e onde é que se localiza esse poder curador. Então essas perguntas, elas são vitais e nos interessam profundamente, e a todas essas perguntas a resposta é a mesma. Esse poder, ele situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas, e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Então, não adianta você querer se curar sem mudar a sua personalidade. Se você não viu o podcast que eu fiz, depois entra no meu YouTube, que eu vou colocar ele também completamente, mas por enquanto ele está lá no YouTube da Integramente. Então não adianta você querer se curar e você não mudar sua atitude mental, não mudar o seu pensamento. Quando a gente fala de personalidade, a gente está fazendo um apanhado geral de quê? De pensamento, emoção e comportamento, porque a personalidade é tudo isso junto, mas começa tudo na nossa mente, no nosso pensamento. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou ninguém. Jamais. Diz um velho ditado: o médico, ele trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou o psiquiatra, eles provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, aqui está falando do cirurgião. O cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. No meu caso, na hora que eu faço o tratamento via corpo com o paciente, eu estou removendo aqueles bloqueios emocionais. Os bloqueios físicos a gente não consegue remover porque eu não sou cirurgiã, mas todas as emoções, traumas, acontecimentos que estão ali registrados nas suas faces, no seu corpo, em cada tecido, em cada órgão, e que estão ali disparando, sendo um relé, né, um disparador para que o seu sistema nervoso, tanto central e autônomo, ele comece a reagir de acordo com aquele conflito que você vivenciou, vão estar atrapalhando. Então, na hora que a gente remove o sistema nervoso autônomo da gente, ele tem mais possibilidade de nos autocurar. Nosso corpo tem mais possibilidade de restabelecer a saúde. Então, nenhum médico, cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas na realidade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Conforme ressaltamos, podemos fazer o uso de diversos métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam seus credos, cores ou raças.
Não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. Não precisa a gente estar participando de nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de credo. Não precisa para que a gente tenha esse poder, porque Deus está dentro da gente. O subconsciente, ele cicatriza a queimadura ou corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Nada existe sem a fé. Não existe cura, não existe manifestação sem a fé. Manifestação, quando eu falo, é em qualquer área da nossa vida. Não existe nada que a gente possa conseguir se a gente não se contacta com Deus que está em nós, que é justamente essa inteligência infinita, e se a gente não acredita. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, olha aqui a meditação que eu faço. Entram em seu reservado, fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, a gente relaxa fazendo as respirações profundas, fechando os olhos, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Ou seja, naquela hora que você fecha os olhos, respira fundo e se contacta com a inteligência infinita que está dentro de você. Essa inteligência infinita que está dentro de nós é representada pelo sistema nervoso autônomo, pela mente subconsciente. Então, fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção, e em seguida, tranquilamente, sabendo o que fazem, transferem o pedido ou o desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. A coisa mais maravilhosa de saber é a seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. É assim, quando você está pensando, está com os olhos fechados, você tem que visualizar a cena que você gostaria de realizar, mas você não só imagina a cena, você tem que sentir a realidade daquela cena. Você tem que sentir com o seu coração a realidade do que você está passando ali, e é essa sensação, esse sentimento é que vai paulatinamente, constantemente sendo repetido, manifestando no mundo material tudo aquilo que você acredita. Em seguida, o princípio vital infinito, que é Deus, responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. Esse é um versículo da Bíblia, né? Você tem que acreditar que já recebeu. E aí você vai receber. Você viver no fim. Você viver como se aquilo que você deseja tanto já estivesse realizado. E é isso que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Então, eu sou uma cientista mental moderna. Quando eu oro, na verdade, eu não peço, meu Deus, me dê isso, me dê aquilo, por favor. Quando você está pedindo, você está mandando a informação para o universo que você não tem. Você está reforçando a falta. E o universo, ele não entende português, inglês, francês. Ele entende sentimento. A linguagem do universo é o sentimento. Quando você mantém-se sentindo a realidade como no fim, como você tendo ela, por isso que é bom quando a gente agradece. Sou grata porque eu tenho a minha vida maravilhosa, sou grata porque eu tenho saúde, sou grata porque eu tenho prosperidade, sou grata pela minha prosperidade, sou grata pelo meu relacionamento recíproco de amor, de felicidade. Quando você faz isso, mesmo que você esteja passando por situações que não são condizentes àquilo que você está agradecendo, você está mandando uma informação, um sentimento para o universo de que você já tem aquilo. E aí o universo não tem como fazer nada mais do que lhe dar aquilo. Entende? E o universo, quando eu falo, é Deus. O único processo de cura, que é a fé. Ou seja, um único processo e universal curativo opera por meio de tudo que tem a vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, sob a forma de instinto e lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé. A fé
Ou seja, segundo a sua fé, assim será feito a ti. Então, quanto mais fé, quanto mais você crer naquilo que você deseja, você conseguirá. Assim será feito a você. A lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crenças, que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida, o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento. Então, olha só, isso aqui é muito importante. O que é que você acredita sobre você mesmo? O que é que você acredita sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o universo? Poxa, tem tanta gente que não acredita em nada. Então, a ti se faz aquilo em que acreditas. E aí vem aquela questão do modo da sobrevivência, né? O modo da sobrevivência que faz com que a gente fique o tempo inteiro nesses sentimentos negativos, nesses sentimentos de baixa vibração, né? Você não acreditar, você culpar os outros, você sempre estar julgando os outros. Então, tudo isso faz com que a gente mantenha-se sempre no mesmo programa, onde a gente roda e não sai do lugar. Os medos, os julgamentos, etc e tal. Então tem gente que nunca consegue se comunicar, se elevar a sua vibração constantemente, e nem às vezes constantemente, a um nível maior, para ficar em ressonância com a inteligência superior que é Deus. E aí depois fica reclamando, por que minha vida é assim, por que minha vida é assado, e não tem a mínima ideia do que eu estou até falando aqui. Então a crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos da nossa vida, de acordo com nossos hábitos mentais. Então, por isso que a gente fala assim, as crenças limitantes. Aquela pessoa ali tem crença limitante, porque o tempo inteiro tem uma percepção X da vida de acordo com aquilo que ela aprendeu na sua vida inteira. Então temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Então, a gente se limita pelo nosso próprio pensamento. Nada ao nosso redor está nos limitando, mas sim nós mesmos. Se podes, tudo é possível ao que crê. É o versículo de Marcos 9 a 23. Capítulo 9, na verdade, versículo 23. Então, tudo é possível ao que crê. Se você crê, você consegue. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é coisa em que você acredita que o machuca ou prejudica, mas a crença ou o pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. Tudo começa e termina em você. Ninguém pode lhe fazer se sentir irritado, frustrado. Só você que pode. Então é tudo dentro de nós. Tudo começa e termina na gente. Então ninguém é culpado de nada. Você é autorresponsável por todas as suas circunstâncias da sua vida. Tudo isso reflete o seu próprio pensamento, da sua própria crença, daquele hábito de você pensar daquela forma. Esse hábito, herdado ou não, é o que traz para a sua realidade aquilo que você está vivenciando. A terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida, das mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é uma ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é às vezes denominada de tratamento mental, mas não de prece científica. Na terapia da prece, nós escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente
ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido e específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos, carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que se conseguirmos expurgar na mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. A recordação dessas verdades combate e, finalmente, derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura, olha a gratidão, que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados, após um intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceber qualquer poder às condições negativas ou admitir por um segundo ao menos que a cura não ocorrerá. Ou seja, você não pode desacreditar que a cura ocorrerá. Você não pode se submeter ao negativo. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente que libera o poder curativo. Ou seja, nós temos que ter uma coerência cerebral e cardíaca. Orar com fé. Temos que também soltar o problema. Orou ou meditou, visualizou, agradeceu, visualizou, sentindo como é que você vai ficar no fim, né, no resultado que você deseja, e acreditar que aquilo já é real, isso é real, e enquanto você não volta a orar, solta o problema, larga para lá, porque o universo vai ter as formas como resolvê-lo, ok? Então hoje a gente termina essa parte do capítulo 5, paramos na página 87, e no próximo vídeo nós continuamos. Um beijo muito grande aqui da Califórnia.